Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos fazer correções da apostila de português lá dos exercícios de variação linguística geográfica. Bom, então nós temos que ir lá para a página 40, que nós temos umas atividades para corrigir e a gente vai conversando um pouquinho ao longo da aula, beleza? Então vamos lá. Então nós tínhamos ali um trecho do poema Gente Grande que nós tínhamos lido algumas aulas atrás, e na letra A nós precisávamos associar as palavras, né? Grimpas, rapar e rapa, que são as palavras que foram usadas lá no poema, e com a forma correta gramaticalmente escrita, né? Então ali no poema aparece a forma como se fala, e aqui nós vamos usar as palavras então como elas realmente se escrevem. Então ali no raspar, a palavra que corresponde a raspar era rapar. No raspa é rapa. E ali copa, cume ou topo é grimpas. Na letra B nós precisávamos pintar as palavras de acordo, né, com a região onde a gente mora, as palavras que a gente fala. Bom, e aí essa aqui era uma resposta pessoal, depende então do que você conversou em casa, como você fala. Mas, por exemplo, na nossa região nós falamos grimpa. E nós também temos a tendência na nossa região, às vezes, de ocultar algumas letras como S. Então, nós falamos rapar, assim como existem muitas vezes palavras que são faladas de um jeito diferente. Então, você pode marcar as palavras que você fala, as palavras com que você conversou em casa e que geralmente faz parte da tua comunicação. Mas uma das palavras que obrigatoriamente nós temos que marcar é grimpa, que ela faz parte sim da linguagem da região sul. Lá no número 1 da página 41 nós tínhamos ali 4 imagens. E essa também é uma resposta pessoal, porque cada um fala de um jeito, mesmo que a gente more no mesmo estado. Mas vamos lá. Eu chamo isso aqui de sinaleiro. Isso aqui eu chamo de pipa, isso aqui eu chamo de mandioca e isso aqui eu chamo de rotatória. Então você vai marcar a opção que corresponde como você fala, tudo bem? Não precisa necessariamente ser igual da prof. Na próxima página, na 42, nós tínhamos a tirinha do Armandinho, né? Que ele vê um homem jogando papel no chão e ele vai lá e fala com ele. E ele pergunta, né, o que você achou da atitude do Armandinho, né? A atitude foi correta. Por quê? Porque ele viu aquilo e foi tentar conscientizar aquele homem. Fala, poxa vida, eu vi que você jogou um papel no chão, isso é errado. E ele diz o porquê que foi certo, né, adequada a atitude dele. Por quê? Porque ele está cuidando, né, do meio ambiente, porque ele já sabe que nós temos que cuidar e que não pode jogar papel no chão. Então essa também é uma resposta pessoal, mas a atitude dele foi correta. Na letra B, quando pergunta qual a palavra que o homem usou para se referir, né, para chamar o menino, ele chamou ele de guri. Então você vai escrever ali a palavra guri. Na letra C pergunta assim, se o homem fosse da região onde você mora, ele teria usado a mesma palavra? Se ele fosse aqui de Ponta Grossa, ele não usaria, né, essa palavra. Ela não é comum aqui. Então, olha só. Como é que nós chamamos? Ou nós chamamos de menino, ou nós chamamos de piá, né? Então, seria comum. Mas nós temos regiões que chamam, então, o menino de garoto, ou de moleque, além do guri, né? Então, você poderia colocar lá, você pode colocar como você chama, né? Então, essas respostas são bem pessoais. Eu chamo ou de menino ou de piá. Então, eu não chamaria de guri. Mas se você chama, se por acaso na sua casa você fala, então a sua resposta era sim, beleza? E aí no número 3 nós tínhamos a atividade aqui das expressões de espanto, né, de admiração, de nossa, de surpresa ao longo do Brasil, e você precisava escrever na letra A as variações e os estados. Então você tinha que escrever Bah no Rio Grande do Sul, caramba em São Paulo, caraca no Rio de Janeiro, uai em Minas Gerais e oxi na Bahia. Então você tinha que escrever essas coisas lá na letra A.
E na letra B diz assim, qual é a expressão que você utiliza, né, para demonstrar espanto ou admiração. E aí eu falei para vocês que eu, por exemplo, falo nossa, falo eita, você pensa lá qual é a expressão que você utiliza para demonstrar espanto, admiração. Então nós percebemos que as correções dessa aula foram quase que todas respostas pessoais. Por quê, gente? Para que a gente perceba que todas as pessoas são diferentes. Mesmo morando no mesmo lugar, nós falamos de formas diferentes. E não está errado. Por quê? Porque somos pessoas únicas, pessoas que vivem de uma forma diferente, que têm amizades diferentes, que se relacionam de forma diferente. E não está errado nós termos variações na linguagem, nós temos variações no sotaque, na entonação e na forma com que a gente fala as palavras. Então, que a gente comece a perceber que nós temos uma riqueza muito grande no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, e que isso deve ser respeitado, assim como a gente deve respeitar todas as pessoas, mesmo que elas não sejam iguais a gente, mesmo que elas tenham gostos diferentes, mesmo que elas falem diferente, nós temos que respeitar. Mesmo que às vezes a gente não goste de alguém, lembra que a prof sempre fala na sala isso, mesmo que a gente não goste de alguém, nós temos que respeitar. O respeito sempre vem em primeiro lugar. Então eu espero que vocês façam as correções, espero que vocês tenham gostado dessa forma de aula, né? Que a gente foi montando a sala, foi colocando as coisas no quadro. E na próxima aula a gente volta com outras atividades, com mais explicação, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!